Vamos à notícia de destaque na abertura deste Jornal da Noite. O Grupo Soico lançou hoje a Conferência Moçambique, que visão para o futuro, no âmbito do Fórum Econômico e Social de Moçambique, MOSEF. Trata-se de um projeto que pretende criar uma base alargada de diálogo e ação para estimular o crescimento econômico de forma acelerada, inclusiva e sustentável. A Conferência Moçambique, que visão para o futuro, foi realizada esta quarta-feira na cidade de Maputo perante várias individualidades, entre membros do governo, corpo diplomático, gestores de empresas públicas e privadas e sociedade civil. Uma conferência marcada por dois principais momentos: o lançamento de uma publicação de 25 perguntas e respostas sobre o futuro de Moçambique e um debate de fundo com um painel composto por Graça Machel, Lourenço do Rosário, Luís Bernardo Umuano e Anabela Rodrigues. Ao Ministro da Ciência e Tecnologia, Lois Palembe, e ao Presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, coube a abertura da conferência. Com o Fórum Econômico e Social de Moçambique, MOSEF, o Grupo Soico pretende dar a sua contribuição no debate sobre o desenvolvimento do país. Lançamos o MOSEF no dia 21 de agosto deste ano porque acreditamos que havia necessidade de criar um espaço de debate, de discussão, onde todos nós pudéssemos nos encontrar como moçambicanos, como investidores, como parceiros de cooperação e discutirmos o futuro do nosso país, que Moçambique é que nós queremos ter. Daniel David frisou que o MOSEF não pretende substituir nenhuma agenda do país, mas ser um meio de debate de ideias. O Grupo Soico não quer inventar nada, não quer criar algo de novo, apenas quer criar um fórum de debate e de participação que possa induzir positivamente as políticas do desenvolvimento do país. E é nessa ordem de ideia que fomos buscar alguns documentos que já foram produzidos, como é o caso da Agenda 2025, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento aprovada recentemente pelo Governo, e outros documentos importantes para servirem de base deste debate. O Ministro da Ciência e Tecnologias destacou que o país precisa de um ambiente pacífico e competitividade econômica para continuar a crescer. Para que a expectativa a longo prazo se torne realidade, há, porém, algumas condições que devem ser observadas. A manutenção do clima de paz e de tranquilidade em todo o território nacional. Melhoria constante do ambiente de negócios através da facilitação de processos para a abertura e funcionamento de empresas, na redução de tempos necessários para a obtenção de autorizações e licenças, na redução de custos com processos administrativos e também na melhoria do acesso ao financiamento e redução dos custos associados. A conferência desta quarta-feira é a primeira de um ciclo que irá decorrer ao longo de 2015 em preparação para o grande fórum a acontecer em novembro. O livro sobre as 25 perguntas e respostas do futuro de Moçambique contém as ideias centrais da Agenda 2025. O presidente da Comissão Científica da Agenda 2025, Narciso Matos, defendeu que o livro pertence a todos os moçambicanos, sem exclusão. O livro foi apresentado por Narciso Matos, membro da Comissão de Honra do MOSEF e presidente da Comissão Científica da Agenda 2025. Trata-se de uma publicação que resume a Agenda 2025, um documento que contém as linhas de força sobre o que os moçambicanos pretendem ser nos próximos anos. Num gesto simbólico, os primeiros livros foram oferecidos à Associação dos Estudantes Finalistas Universitários, à Escola Superior de Jornalismo e ao Fundo Bibliográfico. Esta versão condensada da agenda vai permitir uma melhor e uma maior divulgação e disseminação da agenda. Esta publicação vai contribuir também para que as análises,
as avaliações, as aspirações contidas na agenda permaneçam vivas e sejam usadas. Narciso Matos defendeu que a publicação representa o pensamento e a voz de todos os moçambicanos. A agenda pertence a todos e pertence a cada um de nós, como cidadãos de Moçambique. Ela representa as ideias e as aspirações de cada um fora e completamente independente da sua filiação partidária, política, empresarial, religiosa ou qualquer outra. São os nossos pensamentos como cidadãos, ponto final. 25 perguntas e respostas é assim um manual, uma espécie de uma bússola sobre os principais desafios do país. Graça Machel, membro da Comissão de Honra do MOSEF, diz que Moçambique precisa de instituições fortes para se desenvolver e sublinha a necessidade de se sair das médias nacionais porque escondem assimetrias e injustiças. Na Agenda 2025, de agora para diante, nos próximos 10 anos, nós temos que definir esses padrões de qualidade. Esse é o primeiro. O segundo aspecto que eu quero dizer é: nós temos que sair das médias nacionais e descermos para baixo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós dizemos, sim senhora, o número de analfabetos, por exemplo, nós agora estamos na base dos 64% ou qualquer coisa assim. Mas devemos dizer assim, província por província. E dentro de cada província, distrito por distrito, conhecermos quais são os índices de analfabetismo em cada província, em cada distrito e, tanto quanto possível, até descemos a localidade. Por quê? Porque nós temos assimetrias muito grandes. Nós podemos dizer que o analfabetismo baixou, mas em certas províncias do nosso país os índices de analfabetismo são extremamente altos, estão acima dos 80%. Portanto, as médias nacionais escondem assimetrias e até posso dizer injustiças muito grandes. Temos que olhar para as assimetrias também por grupos sociais e segmentarmos até. Se nós dissermos o que queremos dizer, acesso a serviços para crianças, acesso de serviços para adolescentes, acesso de serviços para jovens, acesso a serviços para adultos e acesso a serviços para idosos. Segundo Graça Machel, é preciso que as instituições do Estado sejam robustas e que haja clareza das suas funções. Nós precisamos de instituições que sejam realmente fortes e que exerçam com efetividade a função e a missão para as quais foram criadas. Isto é, nenhuma sociedade vai ser considerada desenvolvida se não houver muita clareza de quais são as funções, sei lá, posso dar algum exemplo, quais são as funções da polícia e o cidadão conhecer e respeitar a polícia. E finalmente eu queria referir que um dos indicadores de desenvolvimento para mim é a forma como os cidadãos exercem os seus direitos. Conhecem e exercem os seus direitos. Isso querendo dizer que não basta que os direitos sejam estabelecidos na Constituição e que as leis existam. Os cidadãos têm que conhecer as leis, têm que conhecer a instituição e têm que saber exercer esses direitos numa relação direta com as instituições. Graça Machel defende também um investimento obrigatório no capital humano. A antiga ministra da Educação diz que para vencer a pobreza passa por ganhar a batalha do conhecimento. A redistribuição não é apenas em termos de colocar o recurso nas mãos das pessoas, é também, quer dizer, de partilhar o conhecimento, alargar o conhecimento, alargar as habilidades às pessoas. Eu penso que o melhor investimento que este país ainda precisa de fazer é no capital humano. O maior desafio de vencermos a pobreza é ganharmos a batalha do conhecimento,
É a batalha da ciência, a batalha da inovação, a batalha da apropriação da tecnologia. É ali onde nós vamos vencer a pobreza. Se nós investirmos nisso, nós em 10, 20, 15 anos nós vamos ser um país diferente. Graça Machel defende que a solução para o desenvolvimento do país passa por ter ideias, ações, números e resultados. Porque nós somos muito profícuos em ideias, nós somos maravilhosos a produzir ideias boas. O nosso maior problema é o déficit de implementação. É como as ideias passam depois a ser implementadas e produzir a transformação que nós queremos. Jovens, velhos, nós todos, vamos começar a dizer coisas muito concretas em passos que vamos fazer. E depois discordamos ou concordamos. Mas é preciso dizer o que é que se vai fazer. Não é recomendar, ninguém recomenda nada. Quer dizer, nós temos que dizer, eu posso fazer isto, tu também podes fazer aquilo, e como é que nós vamos juntar os esforços e andarmos para a frente. Por outras palavras, eu estou a dizer que nós temos que funcionar, quer dizer, numa combinação de ideias, com ações, com números e com resultados. Se não for dessa maneira, eu acho que vamos continuar a produzir muito bons documentos. O presidente da Comissão Executiva da Agenda 2025, Lourenço do Rosário, recorreu à fábula da cigarra e da formiga para explicar a importância da produção do conhecimento de todas as áreas de saber, sem exceção. E presidente do Comitê da Comissão Executiva da Agenda 2025. Lourenço do Rosário, membro da Comissão de Honra do MOSEF, iniciou sua intervenção sobre inovação e transformação, abordando um texto de transmissão oral que ilustra o valor de todas as artes. Era uma vez, conta o texto, na pradaria, durante o verão, enquanto a formiga laboriosa ia acumulando à custa de um trabalho profícuo, provisões para prevenir o inverno rigoroso, a cigarra lampeira, completamente despreocupada, espalhava o seu canto pelo prado de manhã à noite. Eis que chega o inverno rigoroso e a cigarra, apertada pelo frio e pela fome, bate à porta da casa da formiga e diz: "Comadre formiga, ajude-me, por favor. Acolha-me na sua casa, abrigando-me do frio e ajude-me a aliviar a fome que me mata." E a formiga empretigada responde soberbamente: "E o que é que a comadre cigarra andou a fazer durante todo o verão?" A cigarra, retruquindo, disse humildemente: "Eu, comadre formiga, alegrei todo o prado com meu canto." "Pois bem," respondeu a formiga, "se cantou durante o verão, agora dance durante o inverno." E fechou-lhe a porta. Esta fábula mostra-nos perfeitamente a valorização do trabalho produtivo. Aquele que arranca da natureza o resultado do seu labor para o sustento do corpo, mas desvaloriza completamente o trabalho criativo e aplaude, sobretudo, o individualismo. Do Rosário chama a atenção para a prioridade que se dá aos cursos ligados à área do petróleo e do gás, excluindo os que produzem massa crítica. Dizia o governo às universidades que agora vocês têm que pensar que nada de humanidades, nada de sociologias, nada de filosofia, agora é petróleo, gás, etc. E claro que as universidades mais apressadas, não é, naturalmente estão a criar esses cursos de petróleo, gás, etc. E lembro-me que o professor Narciso Matos, que foi um dos intervenientes, dizia assim: "Mas isso é muito sexy, uma universidade criar um curso de petróleo e gás." Mas o curso de petróleo e gás é um curso de química. E os cursos de química sempre existiram. É um curso de geologia, sempre existiram. Mas se nós matarmos os cursos de filosofia e de sociologia, vamos matar a criação de massa crítica dos tais jovens que o Luís Bernardo estava aqui a referir, e que são necessários, naturalmente, para o pensamento, a produção do pensamento.
Para o escritor Luís Bernardo Onwana, o segredo de um futuro promissor do país, de ponto de vista econômico e social, está na coesão e inclusão dos cidadãos na construção do país. De direitos de cidadania. O escritor introduz a ideia de comparticipação material de cada cidadão na construção da prosperidade como um debate que tem de ser levado a sério ao delinear estratégias do futuro da nação. É, de facto, a necessidade, quer dizer, aquilo que se sobrelevava neste texto, é a necessidade de os cidadãos comparticiparem materialmente na riqueza, aquilo que pode ajudar a consolidar a unidade nacional. A unidade nacional não é uma expressão vã, uma expressão ideal, é uma necessidade e essa necessidade constrói-se. Aqui também nós temos que construir esta participação e temos que entender a participação na esteira da coesão nacional. A participação será tão mais eficaz quando ela seja expressão da coesão nacional. Luís Bernardo Onwana alertou para o perigo da história do país ser apropriada por apenas um grupo da sociedade. Há 2 ou 3 anos discutiu-se a questão do Museu da Revolução. Discutiu-se a questão do Museu da Revolução e as decisões que acabaram por ser feitas foi no sentido de atribuir a posse do Museu da Revolução a uma formação política. Por acaso, a minha. Mas eu achei que, bom, aqui qualquer coisa está errado. Quer dizer, como é que um grupo é proprietário da história de todo um país, de toda uma nação? Quer dizer, terá tido protagonismo. Enfim, a história concede a algumas gerações, a algumas pessoas dentro das gerações esse privilégio, mas isso não deve levar, senão, enfim, a reivindicarmos a honra, mas não a posse. A posse, ela deverá ser generalizada, quer dizer, a todos os cidadãos deste país. Segundo Onwana, a questão da inclusão é tão importante que mexe com toda a estrutura do país. A título de exemplo, os conflitos de que o país acaba de sair têm a sua essência nesse aspecto. Já a diretora do Fundo Mundial para a Natureza em Moçambique, Anabela Rodrigues, considera que as questões ambientais e de conservação da biodiversidade devem estar incluídas nas estratégias de desenvolvimento do país. A Agenda 2025... A painelista Anabela Rodrigues, defensora do respeito por questões ambientais, começou por revelar que a biodiversidade não se opõe ao desenvolvimento sustentável que se pretende e que, se estes aspectos não forem contemplados nas linhas que vão nortear o crescimento social e econômico do país, todos os esforços poderão fracassar. Coloca-se-nos a questão de mudar a forma como vivemos sobre vários pontos de vista. Um deles, a questão da governação, que em África me parece ser dominante. Eu tive o privilégio de estar recentemente no Cabo com 16 outros países africanos onde a WWF está representada e os 16 países foram unânimes em considerar que os aspectos da governação, nomeadamente o facto de não ser equitativa nos benefícios, no acesso aos recursos, das instituições, a questão que levantava a doutora Graça Machel, serem ainda muito mais fracas do que aquilo que seria desejável, particularmente as instituições do Estado, é um dos fatores que mais afeta a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade do desenvolvimento que promovemos. A diretora do Fundo Mundial para a Natureza em Moçambique defende mudanças profundas nas tecnologias de produção de alimentos e de energia. Entende que a pressão populacional vai impor maior necessidade daqueles bens e, por consequência, maior risco de prejudicar a biodiversidade. As áreas onde vai ser preciso trabalhar mais para conseguirmos mudanças de cultura, de vivência, de formas de vida, será a produção alimentar, precisamente para se assegurar segurança alimentar,
mas porque se não houver processos de mudança nas tecnologias que são usadas, a forma como a terra será afetada e a forma como a biodiversidade será afetada, a forma como as florestas serão afetadas, transformará qualquer promoção de desenvolvimento insustentável. Outra questão é a produção de energia. A população vai crescer brutalmente, portanto são as grandes necessidades que vão marcar a forma como o planeta vai ser formatado. Na ótica de Anabela Rodrigues, o respeito pelo meio ambiente tem de fazer parte de todos os instrumentos que orientam o desenvolvimento. O governador do Banco Central defende que o MUSEF vai apoiar o país a definir o que quer a curto, médio e longo prazo. Já o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique diz que o evento é útil porque os moçambicanos discutem ideias para o seu avanço. Enquanto isso, Fernando Couto diz que sai da conferência mobilizado para ações futuras. A construção do futuro faz-se através de reflexões, através de debates. E eu penso que este fórum é um fórum de debate. Obviamente que é preciso levar esses debates para muitos mais setores da vida econômica e social do nosso país. Encontro o mérito de que precisamos de definir o que é que nós queremos daqui a 10, 15, 20 anos. Moçambique é um país que está a fazer avanços muito importantes no crescimento econômico, mas que ainda tem desafios fundamentais em muitas áreas. Se falou-se da criação de emprego, das oportunidades para os jovens, de como aproveitar os recursos naturais de forma eficiente e transparente. Gostava de saudar a Mama Graça por nos ter mobilizado. Eu saio daqui muito mobilizado para as tarefas que a gente tem que fazer. E as suas palavras, como as palavras dos outros membros do painel, serviram exatamente para que nós, cidadãos, nos sentíssemos parte de um conjunto e que todos nós temos uma tarefa a realizar neste país. Quando a Anabela falou da desflorestação do país, eu vejo, com lágrimas nos olhos, navios a partir de madeiras preciosas. E quando ponho as questões face a determinados níveis de responsabilidade, dizem, mas o camarada Couto está preocupado? Eu disse, estou sim, não posso estar a ver as nossas florestas todas partirem em navios, por mais que isso possa, a nível do setor portuário, dar receitas. O embaixador de Portugal em Moçambique defende que o MUSEF vai ajudar o país a encontrar respostas dos seus desafios. Já Manuel Tomé diz que o evento dá luz para o aprimoramento de ideias sobre como fazer as coisas. Por seu turno, Raul Domingos sugere ao próximo governo para usar a plataforma como forma de caminhar rumo ao desenvolvimento. Isto é um pontapé de saída, é muito bom. Acreditarmos que através de uma plataforma de debate e através desta Agenda 2025, que eu considero uma bússola, nós podemos ter uma orientação clara do que nós queremos para Moçambique e para o seu povo. A primeira lição é que, efetivamente, o debate constrói. O debate obriga a um exercício permanente de autossuperação e, neste caso, das ideias e ideias que têm a ver com o presente e o futuro do nosso país. Portanto, foi uma oportunidade muito boa em que os painelistas estiveram muito bem nos temas em que apresentaram e obrigam-nos depois a que cada um faça a sua reflexão. Juntar pessoas como Graça Machel, Anabela Rodrigues, Luís Bernardo Onuana, ou o reitor da Universidade Politécnica, Lourenço do Rosário, é sempre uma garantia de que de facto temos estímulo intelectual, debate, troca de ideias, que dão um contributo para reflexões sobre os melhores caminhos a perseguir para responder aos desafios de qualquer país. Enfim, eles podem fazer um debate sobre Moçambique, mas eu acho que podiam fazer um debate sobre outras matérias, outros países, outras regiões, outros desafios internacionais.